doutor ginecologista obstetra, ultrassonografista saúde da mulher, graduação em residência médica pela PUCamp, título de especialista pela Febrasgo, título de habilitação pelo CBR, área de GO, médico ultrassonografista do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, setor de endometriose e algia pélvica no serviço do professor Dr. Eduardo Shore. E então gostaria de aproveitem bastante, façam perguntas, tirem todas as dúvidas, que é um tema bem interessante. E obrigada, tá? Marisa, obrigado, Murilo, André. Bom, então o tema vai ser a visão atual iconográfica de imagem ultrassonográfica de útero e anexos, né? Esse livro aqui é uma obra-prima da medicina e também da tipografia, né? Essa aqui é a imagem do André Avesalhos, que fez a nova nomenclatura anatômica, né? E ele tinha, pelos Médicis, lá em Florença, em Pádua, que ele era da Universidade de Pádua, o direito de dissecar as freiras após a morte, lógico, né? E ele que fez toda, então, a nomenclatura. E aqui ele está dissecando um abdômen, né? E fala o seguinte, que o grande segredo da mulher é que o útero não guarda segredo algum. E justamente o que a gente vai ver são os segredos do útero, né? Dessa parte. Porque talvez o intestino seja mais complexo do que o útero, mas o útero é mais complexo do que um cérebro, por exemplo. Por quê? É um órgão, cria um ser em pouquíssimo espaço de tempo, faz a aparição dele em ainda prematuro, né? Nasce pequeno, cresce e volta a diminuir. Se regenera durante a vida moderna da mulher, mais de 450 vezes. Ou seja, 450 menstruações. Tá? E é o único órgão do corpo humano que não tem submucosa, que é uma glândula e que não tem submucosa. Ou seja, e por que isso a natureza escolheu? Para que haja a placentação, a invasão do trofoblasto nos vasos arqueados, não, das artérias espiraladas. Tá? E isso permitiu, então, também o desenvolvimento de uma doença chamada endometriose e adenomiose. Isso que consegue tecidos endometriais migrarem através da trompa e extrapolar, é uma teoria, né? Mas com certeza da adenomiose. Tá? Que nós vamos ver alguns casos aqui. Na verdade, o útero ele tem duas unidades funcionais. Uma parte que é a parte de geração e a parte de contenção e parturição. Né? Essa parte aqui, a zona funcional, que é um termo que foi recentemente denominado, data de 1900. E ela é responsável pelas ondas miometriais que ajudam o transporte dos espermatozoides na época da pré-ovulatória. Ela tem uma onda, então, nesse período pré-ovulatório, na fase proliferativa tardia, uma onda ascendente do colo para o fundo do útero. Né? E quando está, depois que houve a fecundação, essa onda inverte do fundo da região do ósteo que ovulou para dentro do útero, descendente. Né? E também na época que está menstruando, também de cima para baixo. Tá? E isso, a ultrassonografia atual já consegue visualizar. Né? Esta parte aqui, a parte do endométrio e zona juncional, que também tem o nome de arquimétrio, ela se forma até o meio da gestação, que é esta parte aqui interna. Né? E tem origem do ducto paramesonéfrico, do ducto milleriano.
enquanto que esta parte aqui, o colo e o miométrio externo, é uma origem mesenquimal. E se forma no terceiro trimestre da gestação. Aqui, por exemplo, a gente vê o útero e a cavidade endometrial. Isso com 32 semanas. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Veja aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Veja a onda contraindo, ó. Isso é a zona juncional, que tem essa característica. Isso ajuda, então, um espermatozoide que é colocado aqui no fórnix vaginal, que ele ascenda até o terço distal da tuba em 3 horas e meia. Mais ou menos essa parte aqui vai levar 40, 50 minutos. De cada 1 milhão de espermatozoides, um vai passar por essa região. Então, aquela ideia de todos vão tentar fazer a fecundação não é verdadeira. Isso é um estudo mais recente. Se a gente comparar o tamanho de um espermatozoide conosco, significa nadar 3 horas e meia daqui de São Paulo a Nova York. Isso mais ou menos é o que o espermatozoide faz. Eu quero mostrar outra vez aqui, essa onda aqui. Segura para mim. O óvulo não, o folículo está no ovário direito. E essa onda, ela tem uma peculiaridade. Ela tem um gradiente para a região do ósteo que o folículo está predominando. Então, vou mostrar mais ou menos o que a gente conseguiu fazer recentemente, né, com essa imagem aqui, que é um 4D em tempo real. Olha lá, vocês conseguem ver as contrações, mas veja aqui agora, ó. Olha lá, ó. E migrando para a tuba direita. E veja aqui, olha lá, a porção intersticial da tuba sendo preenchida ali, ó. Isso é muito interessante. Talvez ainda a gente não vai ter uma aplicabilidade clínica a curto prazo, mas isso com certeza vai ter algum estudo mais adiante, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós temos feito também em relação à zona juncional, as anomalias millerianas, as anomalias uterinas adquiridas, as patologias intracavitárias, como pólipos e miomas, e também vou mostrar algumas coisas de colo uterino que a gente tem feito também. A zona juncional, que a gente tem feito, só para comentar, há um consenso na literatura de que a pesquisa da zona juncional é uma pesquisa da ressonância magnética. E que a ultrassonografia, pouco se fala e pouco se tem acesso com o ultrassom, a não ser quando a gente faz o corte coronal do útero, que a gente consegue ver a zona juncional. Mas eu vou mostrar de uma outra maneira, através do VCI, né? Os ruídos e artefatos, e reforça os ecos de interesse. Então, a gente tem uma intensificação da qualidade da imagem. Então, percebam aqui um corte longitudinal do útero, e que a gente tem esse reforço aqui, ó, da zona juncional. Percebam aqui, e com a ultrassonografia, como que a gente consegue uma visualização melhor. Aqui, comparando as duas técnicas, o convencional, o corte convencional, com o VCI. Vejam vocês, o que vocês acham que dá para melhorar a visão da zona juncional ou não? Marião?
O que vocês acham dessa? Sim ou não? Melhor ou não? André? Marisa? Olha aqui como a gente consegue. Então, a gente pode afirmar que essa técnica, talvez ela seja não tão sensível para diagnosticar a doença, mas ela é muito específica. Ou seja, quando não se tem a doença, ela afirma que não se tem. Então, é um método de rastreio para a adenomiose. Vou mostrar agora uns casos. Olha aqui já com uma alteração. E olha aqui como já mais é alargada. Veja essa como mais heterogênea. Aqui você já consegue afirmar com uma precisão maior. Veja como essa é bastante alargada. E também conseguimos ver o que é quase não impossível, mas difícil na parede lateral. E com o uso de certas ferramentas, nós conseguimos ainda melhorar mais ainda a visualização da zona nutricional e de grande interesse quando a gente tem na pós-menopausa para avaliar bem o ecoendometrial. Você realça a mensuração do ecoendometrial. E na visão do plano coronal, nós temos aqui também uma melhora de acesso à zona funcional, a essa transição. Veja aqui. E quando a gente usa também o VCI, melhora mais ainda. A gente pode fazer também uma metodologia de inverter a imagem, fazer o inverse mode, para realçar bordas internas da cavidade e também da zona funcional. E aqui, num patológico, olha como que fica. Numa zona funcional, com uma endometriose, adenomiose, desculpe, confinada à zona funcional. Isso é muito interessante quando a paciente tem uma falha de indução. Bom, e aqui? Corte convencional, 2D, normal. Quando a gente faz essas duas técnicas, veja aqui o fundo como é alterado e aqui como se fossem os fiordes noruegueses. A visão é muito semelhante, se não igual, à esteroscopia. E quando se tem adenomiose, quando a gente faz o modo inverso, nós não conseguimos o delineamento da zona funcional, da cavidade uterina. Isso é também uma técnica não descrita na literatura, não validada na literatura, mas muito interessante. E quando a gente faz a esterosonografia, a gente tem a semelhança da esterossalpingografia, que é a borda da cavidade completamente irregular. Esse caso aqui, já no 22, né? Veja aqui a qualidade da imagem que nós temos hoje de uma adenomiose de parede posterior infiltrando, né? E olha a vascularização, que é difícil de a gente conseguir nas máquinas convencionais, essa parte de vascularização intratumoral. E aqui, a lesão que tem aqui no ligamento útero-sacro esquerdo. Essa é uma visão da mesma paciente, de um apêndice, com uma mucocele e uma lesão de 6 por 2 milímetros. Olha o grau de precisão que temos. E a nova visão com o radiante, né, de tecido. Em termos de colo uterino, né,
e na incompetência istmo-cervical ou no colo curto, quando nós utilizamos o pessário, é muito difícil de você fazer o diagnóstico se o pessário está bem locado ou não. Então, colocou o pessário. E como que você vai fazer? Porque a hora que você coloca o transdutor, colocou o transdutor, o som vai bater justamente na borda daqui. Você não vai ver o colo. Qual o truque para se fazer isso? O que você faria, Ricardo? Eu colocaria gel na vagina e colocar o transdutor quase aqui fora e você vê onde que está abraçando isso aqui é o colo do útero numa visão sagital. E aqui o posicionamento, aqui aquela bordinha interna toda raiada e o colo bem locado dentro, abraçando precisamente a cérvix. Então, essa é uma visão muito importante. Veja aqui na reconstrução com o VCI, com 20 milímetros, como que nós temos essa visão. E aqui a reconstrução axial do colo, do pessário e o colo internamente. Aqui, voltando ali, afastando um pouquinho, nós vamos ter muito bem quando ele está alocado e o endocervice aqui, ó, centrado. Então, essa técnica realmente permite saber se o pessário vai ser eficaz ou não. Essa daqui era com 23 semanas, estava com 23 semanas, 24 semanas, e chegou a 39. Foi difícil até de tirar, teve que tirar na cesárea. E aqui eu fiz só um Photoshop para mostrar o que é o colo, e olha como o pessário ficou bem justo. E aqui as reconstruções de superfície. Tanto com o VCI, e com 20 milímetros, e com a reconstrução em 3D mesmo. Mais uma vez, olha lá. Esse é outro caso. Você vê como que ele fica bem locado, né? E aqui. Então, essa é uma técnica que permite uma visualização muito precisa do colo. E esse aqui é um caso de um CA de colo. Veja a textura do colo, né? E, principalmente, a vascularização que hoje a gente consegue. Veja aí. E, em termos de cavidade, nós temos as anomalias millerianas, né? Mas é importante quando a gente faz a avaliação com o auxílio do soro da salina intracavitário. Hoje eu dei uma aula mais nesse tópico também, e eu falei que a visão do eco endometrial sem o soro, sem a interface líquida, ela não se presta para dizer que tem patologia. Dá para ver pólipo? Dá. Dá para ver que tem aderência? Dá. Mas você não tem precisão. Né? Veja aqui, essa técnica aqui, as duas com a esterossono com o modo inverso, né? E aqui um VCI com a amplitude máxima de 20 milímetros. Né? Então, todas as patologias, como pólipo, aderências, miomas submucosos, intracavitário, a posição de dispositivos intrauterinos, ficam muito mais ricas se você tiver uma interface. Nós podemos utilizar tanto 2D ou 3D, como o 2D e 3D e 4D com a esterossono de auxílio, e também quando a gente utiliza a reconstrução, que o professor Heron também nos auxilia aí, né? Vou mostrar uns casos aí. Dos pólipos eu não vou me ater. Essa é a visão clássica de uma fase proliferativa, em que nós temos aqui a visão mais ecogênica do pólipo e a artéria nutridora única, que é a característica do pólipo, né? Veja aqui, né? E agora, esse é um caso
que passaria muito bem como um eco fino de primeira fase. Concorda? Só que essa paciente tinha tido 3 falhas de implantação. 3 transferências que não foi adiante. A colega tinha já anteriormente feito uma polipectomia, mas ela não ficou contente, ela repetiu o ultrassom, achou que tinha alguma coisa e pediu para que eu fizesse uma esterossono. Estou marcando aqui, ó. Parece que aqui tem uma falha no eco endometrial. E se você prestar atenção, aqui tem alguma coisa aqui. Certo? Mas quando você pega, amplia um pouquinho e vê, realmente tem uma artéria nutridora naquilo ali. Então parece que tem um pólipo. Concorda? Só que a hora que a gente coloca o soro, olha aqui. Tem um pólipo, tem outro micropólipo, tem outro pólipo aqui. E olha a reconstrução. É absolutamente distinta. Absolutamente. Aqui. Thomas, tem alguma coisa aí? Murilo, acha que tem? Está na aula de pólipo, então pode ter, né? Tem, Paula? Possível. Pelo jeito, né? Olha ali, ampliei um pouquinho. Pus um VCI para ver como é que está. Olha como perde a linha do eco endometrial. Mas nada se compara quando você coloca um sorinho. Né? Olha aí. E aí você faz a reconstrução, aqui, também utilizando essa técnica aqui de pegar e fazer a diminuição dos artefatos e ruídos através do VCI, como que você consegue fazer essa parte aqui. E aqui com a reconstrução do corte coronal pelo HD Live, né? Veja como que fica. E você tanto faz você fazer uma visão pela visualização do 3D da parede posterior, então vai ver de cima para baixo ou de baixo para cima da visão da parede anterior. Isso aqui é um mapeamento pré-operatório para a esteroscopia. O ginecologista, o esteroscopista vai falar assim, mas eu não preciso disso. Mas a paciente precisa saber o que ela tem. É direito dela saber. E para o esteroscopista, isso aqui é um mapa do que ele vai ter que fazer. Ele vai pedir para o convênio tais e tais pinças, a instrumentadora dele vai saber o que ela vai precisar para preparar a mesa. Quer dizer, todo esse aparato, você ganha muito com a esteroscopia virtual. Aqui também, um outro caso. Veja, se você olhar aqui, isso daqui, ó, esquece isso daqui. Um espessamento endometrial. Numa ultrassom de rotina, assim, de rápido, isso daqui é fase secretória. Fase secretória. Mas olha aqui. Aqui você vê uma pós-menopausada, sangramento pós-menopausa, um pólipo adenomatoso. Aqui tem uma, da Francine, né? Aqui tem uma areazinha um pouco mais espessada só, nada mais. Olha aqui. Muito diferente. Então a esterossonografia é extremamente válida. Essa paciente, a mãe tinha tido um CA de endométrio e ela não queria fazer esteroscopia. Ela se recusava a fazer esteroscopia, não sei porquê, era paciente de um colega. Ele pediu para que então eu visse com mais detalhes o endométrio dela. Alguma coisa diferente aqui? É um endométrio heterogêneo. Concorda? Passa batido, Mário? Olha aqui. Ela fez esteroscopia no outro dia. Ela marcou no outro dia. Né? Veja aqui.
Esse caso, um caso de na verdade, isso aqui é um mioma que está para fora da cérvix. É uma paciente muito obesa, difícil até de abordar pela própria... O espéculo, eu não estava com o espéculo mais alargado, foi difícil. O que eu fiz? Eu coloquei gel dentro da vagina. Olha aqui como é que está o pólipo. O pólipo não, o mioma parino. As sinéquias, veja aqui, aparentemente nada, mas quando a gente amplia, essa também foi falha de indução. Olha aqui. Depois vocês vão ver a reconstrução que o Dr. Heron fez. Tá? Veja aqui a aderência, como se fosse uma vela. Essa paciente tinha sido submetida a um AMIU com 12 semanas e ficou... Na queixa dela é que ela tinha diminuído muito o fluxo menstrual, né? E tinha cólica depois dessa interrupção da gestação, por causa do aborto. E veja aqui essa descontinuidade do eco endometrial. E quando a gente coloca o soro, veja lá onde está a aderência. E aqui a reconstrução do plano coronal e um modo inverso, onde tem o soro, né, está aqui, e onde tem toda a falha do canal endocervical e da cavidade. Esse daqui no Raicosi, e que também tem uma falha de preenchimento aqui na cavidade. Os miomas, né? Esse daqui é um mioma muito caprichoso, né? Veja aqui. Aqui, muito bem visto no 2D e na reconstrução do plano coronal. Essa também era uma paciente que iria para a FIV. Ela era da cidade do México e veio para fazer a transferência, mas antes teve que fazer a esteroscopia. Aqui, veja esse corte aqui longitudinal do útero, meio heterogêneo. Isso de uma jovem. E aqui? O que tem aí? Quando eu faço o VCI, veja como enriquece. Aqui um mioma, aqui outro. Veja aí. E olha um corte coronal da cavidade. Olha como tem. E aqui, ó. E o maior. O esteroscopista já sabia qual o plano cirúrgico dele. E a paciente também. O mioma... O que vocês acham desse mioma aqui? Você rotularia como mioma intramural? Figo 4? Sim? Lembre-se que está na aula de esterossono, né? Muito diferente do diagnóstico. E aí você tem todo o mapeamento cirúrgico. E esse aqui? Essa paciente, é um mioma só, não vou mexer, coisa e tal. E essa paciente sangrava, tinha cólicas absurdas, ela também tinha endometriose de compartimento posterior e aqueles exames anuais normais. Como ela tinha dor, a ginecologista pedia para ela tomar vinho para ter relação, porque era da cabeça dela. Olha aí. Ela paria, ela tentava parir todo mês esse mioma aí. Essa paciente veio do Panamá para fazer uma transferência e o colega queria saber se o mioma ia atrapalhar ou não a transferência. Dava para fazer. E deu positivo. Dispositivos intrauterinos, a ultrassonografia com o modo inverso da cavidade, a gente consegue visualizar bem, principalmente o DIU que é mais trabalhoso de se ver, que é os DIUs medicamentosos, tanto o Cailina quanto o Mirena.
E aqui a gente consegue até visualizar a característica deles, né? Que aqui você tem o anel de metal do Cailina e aqui não, o do Mirena. E aqui um T380. E aqui uma outra visão dos DIUs bem posicionados, hastes abertas e tudo. As anomalias millerianas congênitas, a ultrassonografia 3D é o método de eleição, é o método padrão para pesquisa de malformações uterinas, não é ressonância magnética, não que a ressonância não deva ser deixada de lado, ao contrário, ela tem uma especificidade muito boa, semelhante à ultrassonografia, mas pelas suas peculiaridades é um método que deve ser deixado para os casos mais complexos. O corte coronal do útero permite muito bem a visualização das anomalias, né? E como que é o padrão de se medir pelo consenso CUME e pela classificação americana da American Society for Reproductive Medicine, que é o padrão, o cutoff, para se diagnosticar um útero septado, quando você traça uma linha interostial e mede a profundidade, ou seja, dessa linha até o nadir, a profundidade do septo, o cutoff é 10 milímetros. Tá? Aqui é a classificação, como se baseia a classificação da Escher, né? É um pouco diferente porque ele relaciona a espessura do manto miometrial fúndico com a espessura da indentação do fundo uterino. Então, basicamente é assim, quando esta medida for maior do que 50% desta medida do manto miometrial, você tem o que isso daqui seria um septo. O grande problema é que, às vezes, a gente tem uma indentação muito pequena, mas a espessura da parede do manto miometrial é muito menor, é pequena. E essa medida, mesmo que pequena, suplanta, por vezes, a medida do manto miometrial. Então, a gente tem um overdiagnose. E isso, lá na Europa, tem levado que é adotado isso aqui como padrão, a um número desnecessário de septoplastias. Aqui só mostrando, então, era bem isso que a gente estava falando. Veja bem aqui, que essa medida aqui tem 7 milímetros e aqui tem 12 milímetros. Então, esse caso aqui, pela classificação europeia, é um útero septado. Já pelo consenso CUME, pela classificação americana, é menor do que 10 milímetros. Então, não é. Isso aqui entra na classificação americana como um útero normal. Uma variante do normal, um arqueado. Mas hoje a gente, na classificação nova, não tem mais a normativa de útero arqueado. Esse daqui é um útero septado completo, que o septo vem até a região istmica. E aqui também, para se definir como útero bicorno, se essa indentação tiver mais do que também 10 milímetros. Traçando uma linha entre o fundo aqui, né, do útero, se essa indentação for mais do que 10 milímetros, aí a gente tem, então, um útero bicorno. Que é esse caso aqui, um útero do amarelo aqui. Tá? E esse caso é uma menina de 16 anos, em que ela tem uma duplicidade toda do útero, 2 unidades funcionais, com 2 colos. Então, isso é um útero, apesar de estar fusionado, para mim, eu considero como útero de Delfo. Então, útero de Delfo, 2 vaginas, que essa vagina aqui, isso aqui é um conteúdo denso, como se fosse um endometrioma, que é que ela tem uma vagina em fundo cego, então não menstrua por ela. Então ela tinha dismenorreia intensa, tá? E também tinha a genesia renal unilateral. Geralmente a genesia renal é do lado da malformação da vagina. Veja aqui. Aí eu fiz, então, essa técnica aqui, é
É a esterosonografia, é a vaginosonografia, que a gente descreveu, e foi eu, Heron, né, e o Shore, fomos capa da revista branca pega uma aguinha para mim, faz um favor. Em 2018, em abril de 2018. Ainda naquele caso lá, que nós temos aqui os 2 ecos endometriais, o colo com 2 orifícios, essa vagina aqui é a vagina direita que não tem nada, e aqui um hematocopo, na vagina esquerda. E aqui, ó, veja aqui o rim direito, vicariante, o maior, né? E o esquerdo ausente. O que nós fizemos também? Eu fui pelo Mesh Cut, em profundidade, fui retirando e consegui chegar até o colo do útero lá. Então, vocês veem bem um colo funcionante. E agora essa paciente já foi feita uma septoplastia vaginal. Tá? E hoje ela está bem. Não tem mais cólica menstrual. Aqui, ó, mais a mesma visão. Ela tinha sido submetida uma vez a uma fenestração da vagina. Ainda jovem, logo que ela começou a menstruar, viram que tinha um hematometra lá, uma hematometra e um hematocopo, né? E fizeram sem anestesia a fenestração da vagina. O útero em T, que até hoje a gente comentou lá na aula, antigamente era relacionado ao uso de um estrógeno, que é o dietil-etilbestrol, né? Que era usado na década de 50, 60 e começo de 70 para inibição de trabalho de parto. Mas toda mulher nos Estados Unidos usava. Na Europa também. Era mais do que progesterona hoje, né? E isso um pessoal começou a correlacionar com tumores de células claras de vagina, tá? E também foi relacionado com as anomalias millerianas. E aí é um questionamento, a Patrícia Prando questionou, porque ligam para ela e falam assim, você deu útero em T, mas não tem mais esse disruptor, não tem mais esse estrógeno, não se usa mais, né? Depois de 73 foi abolido. E agora, o que responde a isso? Tudo isso aqui, ó. Bisfenol A. O que é bisfenol A? Aquela mamadeira que não pode ir no micro-ondas. É um plástico que tem em tudo, né? Esse papel filme, todos os revestimentos de enlatados têm o bisfenol. Muitos plásticos que você vê lá, BPA free. Esse BPA free é o bisfenol. Ele é um xerormônio, né? Que tem ação semelhante a estrógeno. Todos esses aqui têm ação similar ao estrógeno. Com o BCP, que é um retardante de chamas, que é muito utilizado em transformadores, todo esse material elétrico que tem, que não pode ter aquecimento, tem isso aqui. E isso daqui está proibido há muito tempo. E só vai sair do mercado mesmo em 2025. Né? E isso tem os fitalatos, que são os que fazem a pele... Já está terminando? Tá. O fitalato é que tem esmalte, para dar a dureza do esmalte, né? Alguns fitalatos, são 4, eles são altamente teratogênicos também. E induzem a anomalias, por serem também disruptores endócrinos. Cádmio é um terror, né? E mercúrio, e o pior deles tudo é a dioxina, que também está relacionado com a endometriose. Então, mas todos esses aqui estão no nosso meio ambiente. Para vocês terem ideia, isso são microplásticos hoje, pequenos plásticos. E no meio do ano passado, um trabalho de Roma, de 37 mulheres que foram identificadas no leite materno logo no primeiro dia. De microplástico no leite materno. Então vocês imaginam como é que está isso aí. Por isso que tem tantas doenças
relacionadas a estrógeno, a hormônios. E esse daqui que é o útero em T, essa é a classificação e a parametria que a gente usa aqui. O ângulo da região cornual menor do que 40 graus. Se a gente traçar uma linha da região do ósteo até a região do orifício interno, se essa medida suplantar a 7 milímetros, é um útero em T, é uma das métricas, e esse ângulo da indentação da parede lateral é ser menor do que 130. Se tiver dois desses parâmetros, nós estamos diante de um útero em T. Então aqui, como que a gente faz? Veja aqui, né? Aqui a medida da profundidade da indentação da parede lateral, né? E aqui como a gente faz a angulação. Esse já é as métricas do consenso Cume. Tá? Agora tem uma outra métrica que é do grupo do professor Luiz Alonso, de Málaga, em que ele faz o seguinte: ele traça a linha interostial, faz uma medida a 10 milímetros desta linha. Se essa linha for maior do que 10 milímetros, normal. Se for menor do que 10 milímetros, a gente está diante de um útero em T ou de uma dismorfologia pela classificação da Escher. Tá? Aí pode ser um útero em Y, um útero unicorno e também o útero em T. Tá? Veja aqui, na foto de lá, é uma esterossono com contraste. E o que a gente pode fazer é avaliar pelo vocal a medida da volumetria dessa cavidade. Nós sabemos que quando o volume da cavidade é menor do que 3 centímetros cúbicos, há uma possibilidade, uma dificuldade para fazer uma implantação. E quando é abaixo de 1 centímetro cúbico, não se tem gestações nessa eventualidade. Então, a gente pode fazer essa avaliação pré-operatória e também depois da avaliação. E a gente tem feito, então, aqui é um caso que o Heron fez a reconstrução, e também, através do metaverso, a gente consegue navegar dentro do útero. Veja aqui. Estamos fazendo a publicação lá no pôster, né, que enviou para o SWOG. Foi aceito lá? Ainda não? Então, vamos torcer para conseguir. E aqui é daquele caso que a gente fez e pôs um controle. Veja como que ficou a cavidade. Aquele mesmo caso, como houve um alargamento. Foi feita uma septoplastia da parede lateral. Em termos de outra avaliação, que a gente tem feito bastante, é o uso do contraste ativo, né, para fazer a pesquisa da permeabilidade tubária, através da histerossono-salpingografia, ou também, como a gente denomina pela língua inglesa, o Raikosi. Né? Como que está de tempo aí? Como tem o tempo? 10 minutos? Então, vamos rapidinho. Esse é um número que, se nós traçarmos a população feminina, mais ou menos 50%, pegando aqui as mulheres em fase reprodutiva, que eu já estou pondo de idade de 20 a 44 anos, fazendo uns cálculos, esse é o budget de mulheres que precisam de uma pesquisa de permeabilidade tubária. Ou seja, 2 milhões a 2 milhões e meio de mulheres. Né? E hoje até muito difícil de você conseguir até fazer a histerossalpingografia. Não há tanta facilidade quanto anteriormente. E aqui a gente tem desenvolvido essa técnica, né, para fazer essa pesquisa da permeabilidade tubária. Em termos de literatura, o que a literatura fala? Que tanto
quando comparado com a esterossalpingografia, a sensibilidade, especificidade e acurácia dos 2 métodos se equivalem. Não há uma diferença estatística entre um e outro, né? Mas, né, o que a gente precisa fazer, né, é desenvolver mais essa técnica, mostrar mais, que ainda está muito difícil, porque aqui na radiologia, na sociedade, no colégio e também na Sociedade Paulista de Radiologia, a gente tem acesso para mostrar essa técnica. Mas na sociedade de ginecologia, isso é praticamente... eu nunca vi nenhuma aula de esterossalpingografia na ginecologia, né? É um pecado, né? Até porque é um método que é muito mais simples, né? Não necessita de estruturas dedicadas. A sala é uma sala ginecológica convencional que a mulher está habituada a comparecer. Para ela é um ambiente mais familiar do que uma sala de radiologia. Não desmerecendo, lógico, nada do coisa, mas é muito mais fácil para ela. Em termos de custo-benefício, quando nós utilizamos só a solução salina com ar, que é o que os Estados Unidos faz, isso é muito barato. Você nem precisa de uma sonda dedicada, você pode fazer com uma sonda uretral Nelaton de 8, 10 milímetros, não, que você consegue ainda um preenchimento da cavidade e faz esse mix, cria um pouquinho de interface e você consegue ver. Existem até devices próprios para isso, mas isso aqui é muito barato. E o que a gente também pode fazer é usar soro, solução salina, um pouquinho de lidocaína e ar. E faz esse mix também. Aí vai ficar mais ecogênico. Fica muito interessante e barato. Lógico que com aparelhos que você tem o protocolo, como é a linha Voluson, que a gente consegue usar, principalmente nos contrastes ativos, é lógico que a gente fica muito melhor. Inclusive para depois fazer as navegações, né, Heron? Fica mais interessante, né? Então, também, como vantagem, tem menos dor, a gente tem uma maior quantidade de informações nos exames dos achados, sem os inconvenientes da irradiação ionizante, e o contraste é um contraste inerte, não tem inconveniente com ele, é praticamente zero. E não tem iodo, né? Uma outra vantagem desse exame é que, após a realização, em até 8 meses, há uma melhora da fertilidade. Sendo que, se a gente comparar os vários contrastes, o Sonovil parece ser o mais interessante, né? A técnica requer muito pouco aparato, né? E o que vai precisar é do contraste de microbolhas, que é o Sonovil, ou criarmos um com soro e lidocaína, ou só soro e ar, né? Nós também podemos hoje, com a melhora da técnica e melhora do nosso expertise, nós já estamos conseguindo fazer, estudar bem a permeabilidade e distinguir entre trompas pérvias, pouco permeáveis e também as obstruções, né? Características das morfologias das trompas, o posicionamento dessas trompas e também o cotê, né? Como que é o cotê. Aqui eu vou mostrar rapidamente. Olha lá, como o contraste está na trompa, fluindo dinamicamente. Essa é a trompa direita, mas a gente não conseguiu, nesse caso, visualizar o fluxo para a trompa esquerda. E quando a gente faz aqui aí o 4D, olha como é o preenchimento e também o cotê. Tá? Aqui a perfusão das duas trompas e aqui a perfusão, aqui é o ovário esquerdo com o contraste ao redor de toda a loja ovárica. Aqui a perfusão
e a morfologia da trompa direita e da trompa esquerda, e já o extravasamento aqui por toda a região da pelve, aqui em tempo real, o preenchimento das trompas, tudo, e o extravasamento, né? Aqui uma característica que hoje a gente consegue ver pela qualidade dos exames, isso é a trompa e isso aqui é o endossalpingo, o endossalpingo, desculpe. Veja aqui, ó. Tá? E isso vai ter uma repercussão na morfologia. Veja essa trompa aqui, um caso que tinha tido uma TB. Veja aqui, ó. E como que fica a reconstrução da superfície da trompa. A morfologia, às vezes, mais serpinginosa, né? Aqui as trompas mais retificadas. Esta trompa direita com uma boa perfusão. Já a trompa esquerda desta mesma paciente com um hidrossalpingo, uma dilatação da porção ampular. Só de uma visão posterior dessa mesma tuba. O que a gente está tentando chegar a isso, vai ser bastante difícil, é a transparência por transparência, tentando ver o lúmen da trompa. Ainda não está como a esterossalpingografia. Esse ponto acho que nós não vamos conseguir. Talvez mais adiante, né? As características do cotê. Um bom cotê é quando fica todo ao redor do ovário e preenche toda a fossa ovárica. Então, aqui é uma perfusão fácil, rápida, né? E aqui, com o expert, com a perspectiva, e veja esse cotê aqui, como preencheu tudo aqui, ó. Aqui outras modalidades de avaliar o extravasamento. A gente chega até a região de fímbrias, tudo, né? Esse caso aqui, veja aqui, que é um caso de 2015. Isso é contraste, confinado a um fator peritoneal. Isso aqui é o ovário e um folículo. Esse mantém isso aqui. E isso daqui é de agora, cadê a data aqui, ó? 22. Manteve a mesma característica, ela não conseguiu fazer um tratamento, e aqui a gente vê a reconstrução da mesma fase. E isso daqui é onde que ficou o fator peritoneal. Já estou terminando, tá? Finalizando aqui, olha, o extravasamento todo da morfologia do contraste, e era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Deu tempo? Muito obrigado.